Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. A violência contra a mulher ainda é uma realidade dura, persistente e que exige ação firme do Estado, da Justiça, da sociedade. Em Salvador, a Casa da Mulher Brasileira reúne em um só espaço os principais serviços de acolhimento, proteção e apoio às mulheres em situação de violência. Um espaço que procura funcionar como uma referência de atendimento humanizado e ágil. Neste álbum entrevista, vamos entender melhor como funciona esse espaço, o papel da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher instalada dentro da casa, os desafios no combate ao feminicídio e as ações que vêm sendo adotadas para interromper esse ciclo de violência. Quem conversa conosco é a delegada titular da DEAN na Casa da Mulher Brasileira, Bianca Andrade. Um prazer recebê-la e muito obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Jefferson. Muito obrigada a todos. E assim, eu falo que a Casa da Mulher Brasileira, ela inaugurou no dia 19 de dezembro de 2023. Então é muito recente. Foi a primeira Casa da Mulher do estado da Bahia e, sem dúvidas, foi um ganho, uma conquista para todas nós mulheres baianas. Como é que a presença da Delegacia da Mulher na Casa da Mulher Brasileira transforma o atendimento às mulheres vítimas de violência? Primeiro que, assim, a Delegacia da Mulher funciona de forma ininterrupta, 24 horas, todos os dias, finais de semana, feriado. A gente não para. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela compõe diversos serviços da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Dentre eles, Polícia Civil, pelo intermédio da DEAN, Ministério Público, Tribunal de Justiça, mas somente a DEAN funciona 24 horas. Então, qualquer mulher que esteja em situação de violência, ela pode procurar a Casa da Mulher Brasileira. Primeiro, ela passa pelo setor de acolhimento, temos a recepção geral. Aí na recepção, por que o acolhimento? Porque a gente entende que antes mesmo de encaminhar ela para o serviço que ela procura, ela precisa ser acolhida. Porque a partir do momento que ela for acolhida, ela tem forças para romper o ciclo de violência, para continuar a acreditar no sistema. Então, toda mulher que chega na casa, ela é recepcionada, ela passa pelo setor de psicossocial e depois ela é encaminhada para o serviço. Então, lá nós só contamos com delegadas mulheres, né? O atendimento em todos os plantões sempre tem investigadoras mulheres também, porque a gente precisa ter homens policiais, porque a gente lidar com homens agressores. Então, nós precisamos ter a figura masculina. Mas é importante também, em todo plantão, ter a figura feminina, porque muitas mulheres, elas enxergam no homem a figura do agressor. Então, elas se sentem acolhidas e representadas por nós, mulheres. Em que diferencia a estrutura da DEAN na Casa da Mulher Brasileira das demais delegacias especializadas? Primeiro que a DEAN, ela funciona com assistente social. Então, na Delegacia da Mulher, nós trabalhamos regime administrativo, temos delegadas, escrivãs, investigadores. Nós também contamos com a equipe especializada. Então, todo mundo que está, porque assim, Jefferson, eu falo que você, para trabalhar numa DEAN, numa delegacia especializada, você tem que ter perfil com a temática, não é qualquer pessoa que trabalha. Então, assim, primeiro nós temos que ter o perfil com essa temática, um perfil acolhedor. Está falando dos servidores em geral? Dos servidores em geral. Os servidores têm que ter a capacitação. E eu falo capacitação contínua. Todo ano nós passamos pela Acadepol, Academia de Polícia, que fornece atendimento, porque o sistema está mudando, né, as conjunturas estão mudando e a gente tem que se adequar com isso. Dá um exemplo dessa capacitação específica para o atendimento às mulheres. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, a DEAN, ela abarca, a gente investiga crimes de violência doméstica familiar e crimes contra a dignidade sexual. A Lei Maria da Penha, quem é vítima? Mulher e quem se identifica como mulher. Por exemplo, um transgênero, um homem que nasceu sexo masculino, mas que se identifica como mulher. Não precisa ele ter trocado sua identidade, não precisa ele estar com vestes femininas. Se ele chega e diz que ele se identifica como mulher, ele é protegido e abarcado pela lei. Então, eu preciso que a pessoa que esteja na delegacia, ela entenda isso e ela primeiro não pergunte como é que você se identifica, como é que você quer ser chamada. Então, tem que ter um treinamento para não ocorrer a revitimização. Perfeito. Entendeu? Então, a gente tem que passar por esse treinamento contínuo. Como é que funciona na prática essa atuação conjunta da DEAN com os demais serviços da Casa da Mulher Brasileira? Serviço de psicologia, tem assistência social, a Defensoria Pública funciona lá também, não? Funciona.
Foi muito importante, porque antes a Delegacia da Mulher tem mais de 30 anos, atuava no bairro do Engenho Velho de Brotas. A gente sabe que a gente lida com um público de mulheres vulneráveis que muitas vezes não tem nem dinheiro para o transporte. Eu cansei de tirar do meu bolso para dar dinheiro de transporte, que ela não tinha como voltar para casa. Então, a maioria das mulheres nos procuram. Aí tem o crime, tem a violência, mas também tem a questão dos alimentos, tem a questão da guarda. Então, ela resolvia o problema na delegacia, mas, por exemplo, tinha que ir na delegacia para dar entrada, ajuizar a ação de divórcio, para dar entrada na guarda. Então, muitas vezes ela desistia porque ela não tinha meios próprios, ou no meio do caminho ela desistia. Então, lá na Casa da Mulher Brasileira, a mulher ela é atendida pelo psicossocial. Depois, por exemplo, ela sofreu um crime de perseguição, stalking. Ela foi, registrou a ocorrência, requereu a medida protetiva. Depois que a gente faz o nosso trabalho, a gente encaminha ela para a Defensoria Pública. Aí ela lá já dá entrada na ação de divórcio, já solicita a guarda, já solicita os alimentos. Tem o apoio de um Tem um apoio de um advogado. Aí, por exemplo, ela é desempregada, né? Porque muitos homens agressores, eles retiram a mulher do mercado de trabalho, para ela ficar totalmente dependente. Lá também tem um SIM. Então, a gente já encaminha ela para essa reinserção no mercado de trabalho. Muitas mulheres também precisam fazer acompanhamento psicossocial. Eu falo que toda mulher que passa por, independentemente do crime, assim, um crime de estupro é muito mais grave. Só que muitas vezes a violência psicológica deixa sequelas a vida toda. Uma violência física, ela toma um murro, um tapa, teve a violência física. Mas daqui a 10, 15 dias o olho roxo sai a lesão. Mas e a violência psicológica? E as humilhações, que são anos sendo humilhada? Fica ali, tem reflexo durante a vida toda. Então, com certeza, essa mulher que foi vítima desses abusos, ela vai precisar se tratar, ter acompanhamento psicológico. Primeiro, para ela ter forças de quebrar de fato o ciclo, porque o que é que a gente faz? A gente trabalha com um público de mulheres que voltam dos seus agressores por N motivos. A gente não está ali para julgar. A gente está para acolher 1, 2, 3 vezes. Então, ela precisa ter uma rede. Muitas vezes não tem nem uma rede de apoio da própria família. Não tem rede de apoio de amigos. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela também traz esse serviço psicossocial, que ela é acompanhada por várias sessões de psicólogo. Então, também tem o Loreta Valadares, que traz esse serviço. Então, de fato, a Casa da Mulher Brasileira, ela foi uma conquista, porque traz vários serviços em um só local para a mulher vítima de violência doméstica ou sexual. Já dá para mensurar? É pouco tempo de funcionamento, foi final de 2023. Mas os resultados atingidos até agora, há o que se comemorar ou não? Eu falo, as pessoas me perguntam muito, eu estou vendo que está aumentando de fato. Quando a DEAN criou-se, inaugurou-se a Casa da Mulher Brasileira, aumentou. Eu tinha média de 15 a 20 BOs por dia, boletim de ocorrência, eu tenho média de 25 a 30. Aí as pessoas, aumentou a violência doméstica. Aí eu falo, gente, aumentaram as denúncias. Hoje em dia, a mulher, ela não espera até a violência física para denunciar. Ela está mais corajosa? Muito mais corajosa. Então, a mulher, eu falo que está mais empoderada. Ela realmente tem mais informação e ela busca os seus direitos. Então, de fato, as denúncias aumentaram. Hoje, a Casa da Mulher Brasileira, ela é um local central. É perto de shopping, é perto de estação de metrô, é perto de ponto de ônibus. Antigamente era num bairro periférico. Então, hoje, o acesso à Delegacia da Mulher, o acesso à Casa da Mulher Brasileira é muito melhor. Então, de fato, aumentaram-se o número de denúncias. É uma região central ali na Avenida Tancredo Neves, do lado do Hospital Sara. Exato. Então, assim, foi muito válido e muito importante. Então, as mulheres, de fato, estão denunciando mais. Como é que se dá a comunicação, que canais de comunicação a DEAN da Casa da Mulher Brasileira tem com outras instituições, por exemplo, o Ministério Público, o próprio Judiciário, para acelerar casos mais urgentes? Com a criação da casa também foi inaugurado, até então nós tínhamos 4 varas de violência doméstica. Hoje temos a 5ª vara de violência doméstica que atua na Casa da Mulher Brasileira. A ideia é, a mulher chegou lá, registrou a ocorrência, pediu medida, porque a delegada ela requer a medida protetiva e encaminha para o juiz, que tem um prazo de 24 a 72 horas para deferir ou indeferir essa medida. 95% das medidas são deferidas. Só são indeferidas quando o fato é só questão patrimonial, não tem a violência, o juiz não entende que configura a violência. Então, 95% das medidas que são requeridas são deferidas. 95%? 95%. Então, a ideia é que a mulher chegue, vá para a delegacia, registre, requer a medida protetiva, a gente encaminhe, e ela já sai com a medida protetiva. Hoje não acontece aqui. Mas a ideia foi a criação dessa 5ª vara, que já nos ajuda muito, mas a gente está trabalhando para que a mulher já saia com a medida protetiva. Ela já sai normalmente
com o número do processo, porque a gente pede a medida, cai em uma das 5 varas. Então, normalmente, quando ela não sai com o número do processo, a gente já encaminha via Zap, a sua medida caiu na 5ª vara, na 2ª vara, mandamos o número do processo para ela ficar acompanhando, porque dentro de 24 a 72 horas a medida sai, então o oficial de justiça entra em contato. E quando é que a medida começa a valer? Quando a vítima e o agressor, eles são cientificados da medida, então a medida começa a valer. Normalmente, quando a medida sai, a violência para. Mas se a violência ainda assim persistir, a mulher ela tem que registrar um novo boletim de descumprimento de medida, que é crime, e tem que informar a vara, porque a partir desse novo descumprimento, a gente pode representar, inclusive, pela prisão preventiva. Como é que funciona na prática? Ou como funcionam essas medidas protetivas, que são medidas urgentes? Prazos, critérios para que sejam adotadas, quais são? A gente trabalha, como eu falei, com 5 varas. Então, a vítima chegou hoje, nesse exato momento, está tendo vítima que foi ameaçada pelo seu companheiro. Ela chegou na delegacia, registrou a ocorrência, pediu medida protetiva. A gente encaminha para a vara funciona até 18 horas. Se ela chega nesse momento, a gente já encaminha para a vara, no outro dia, no máximo, a vara já está analisando a medida dela. Se foi na madrugada, hoje pela madrugada aconteceu um crime, ela foi lá, foi lesionada, agredida, a gente encaminha para o plantão. Normalmente, quando cai no plantão, ele já analisa de imediato, já sai na madrugada. Quando encaminha para a vara, como assim? A gente tem, por mês, mais de 250 medidas requeridas. Então, eu não falo que todas as medidas são analisadas de imediato. E o que é que a gente faz para, de fato, salvaguardar a vida dessa mulher? Depende da situação, a gente oferece casa-abrigo. A Casa da Mulher Brasileira trabalha com a casa de passagem, casa-abrigo. Então, a vítima pode ficar de 24 horas até 8 dias. Se precisar, a gente vai para a casa-abrigo, solicitar vaga na casa-abrigo estadual. Então, a vítima chega lá, na prática, depende da situação. Se a gente vê que há risco iminente de morte, a gente já oferece a casa-abrigo. Se ela falar, não, eu não quero ficar na casa-abrigo, então a senhora vai ter que sair de casa, provisoriamente vai ter que ficar na casa de algum familiar, porque como a medida não sai no mesmo momento, a gente fica preocupado com a vida e a segurança daquela mulher. Mas existe a figura do policial ou da policial que acompanha essa vítima, fica ali. A gente fica imaginando, medida protetiva, urgente, dada pela polícia. Existe a figura também do policial que acompanha a vítima? Existe, porque assim, a Polícia Civil, ela investiga. Quem é responsável? Quando sai a medida protetiva, quem acompanha é o Batalhão 1 da Maria da Penha, que hoje é a Coronela Roseli. Então, quando a gente requer a medida protetiva, quando a gente vê que a situação é grave, por exemplo, eu vejo que a situação é grave, eu já solicito no ofício a tornozeleira e o acompanhamento imediato. Por quê? Porque o batalhão ele não consegue acompanhar todas as mulheres vítimas de violência. Então, acaba que a gente faz um filtro e fala, essa situação é grave, o batalhão tem que acompanhar essa mulher. Então, acaba que a gente analisa a situação, se for de iminente risco. Por exemplo, quando uma situação envolve o agressor é policial, quando o agressor tem fácil acesso à arma de fogo, a gente já liga o alerta. Quando o agressor ele é ligado ao tráfico de drogas, quando o agressor já tem, a gente analisa, quando o agressor ele já tem outras ocorrências ou já teve medida contra outras mulheres, já é um fator de risco, a gente já pede a prisão. Então, a autoridade policial ela vai analisando e vendo as melhores medidas para aquele caso. A gente está em pleno mês de maio e eu sei que nesses últimos dias, pelo menos 5 mandados de prisão contra agressores foram cumpridos pela DEAN da Casa da Mulher Brasileira. Como é que se dão esses desdobramentos da denúncia à prisão? Mas essa resposta a gente vai ficar sabendo daqui a pouquinho. A gente faz esse intervalo e volta já já com a delegada titular da DEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, em Salvador, Bianca Andrade. A gente volta já. Já estamos de volta. Nossa convidada, delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, Bianca Andrade. Eventualmente, vocês emitem mandados de prisão, como aconteceu agora recentemente, pelo menos 5 agressores, não foram? Foi 5 isso. mandados de prisão contra agressores foram cumpridos pela DEAN, agora no mês de maio. Como é que se dão esses desdobramentos?
Da denúncia à prisão desses agressores. É isso. A depender do crime, quando a gente vê que há um risco iminente, ou como, quando é um crime de estupro, quando é um crime de tentativa de feminicídio, quando é um crime de ameaça com arma de fogo, dependendo do crime, a gente já representa de logo pela prisão preventiva. Quando é um agressor que já é reincidente, já tem outros crimes de violência, já tem outros registros, a gente vê que realmente é um caso mais grave, mais aligado, a delegacia já representa pela prisão. Que bom que a gente tem uma parceria muito boa com o Tribunal de Justiça. Então, eu já entro em contato direto com a juíza, eu falo, doutora, dependendo de qual vara caia, eu já falo, doutora, estou precisando urgente disso daí, ao parecer o Ministério Público já se manifesta, porque tem que caminhar para o Ministério Público, ele se manifesta, depois para o juiz, aí ele decreta a prisão, volta, encaminha para a gente e a gente já se organiza para cumprir esse mandado de prisão. Então, atualmente, até maio, foram mais de 30 cumprimentos de prisão. Então, a gente fica muito feliz que a gente consegue dar esse retorno, esse reconhecimento. E eu falo, Jefferson, cada vez que a gente prende, me dá um alívio. Porque eu sei que é menos um agressor e eu sei que é mais uma vida. E não só a mulher, mas é a família. Porque normalmente envolve os filhos. Então, a mulher vítima, muitas vezes, é a mulher que vive em cárcere privado. A mulher que vive tensa, a mulher que vive presa, com medo de ser agredida, a mulher que vive perseguida. Então, quando a gente consegue prender um agressor, a sensação que a polícia tem é a sensação de alívio. Imagino. O que a senhora observa como principal obstáculo para a efetividade dessas medidas protetivas? A reincidência dos agressores ainda é muito alta? Eu falo que já foi feita uma pesquisa e a reincidência é em torno de 30%. Então, eu falo, as pessoas, eu acredito muito na Lei Maria da Penha, é uma das 3 melhores leis do mundo considerada, entendeu? Então, assim, a Lei Maria da Penha realmente, de fato, tem efetividade. Agora, claro, a gente lidar com agressores que muitas vezes são agressores reincidentes. Então, tem agressores que utilizam, inclusive, tornozeleira, que eles esperam a tornozeleira descarregar para ir atrás da mulher. Eles arrancam a tornozeleira. Então, a gente sabe que a gente tem que ter medidas mais rigorosas com esses agressores. Mas, ainda assim, a maioria dessas mulheres, quando procura a polícia, quando registra a ocorrência, quando requer uma medida, quando ela se sente protegida, abarcada pelo sistema, quando ela passa a ser acompanhada pelo batalhão, ela, de fato, ela quebra o ciclo da violência e ela consegue recomeçar. Ela consegue ter uma segunda chance. Qual é o perfil médio, digamos assim, das mulheres que procuram a DEAN, das mulheres vítimas de violência? Eu falo que essas mulheres a grande maioria, mais de 80% das mulheres, quando elas procuram, elas já foram vítimas de violência psicológica há alguns meses, há alguns anos. Então, elas começam, o agressor, eu falo que assim, a gente não escolhe conviver ou se relacionar com o agressor. No início, é tudo maravilhoso. Ele é uma pessoa que ele vai à sua casa, ele é gentil, ele é carinhoso, mas ele depois começa a querer ser controlador. E ele diz que ele é zeloso, mas na verdade ele quer controlar. Então ele afasta a mulher da sua família, afasta a mulher dos seus amigos, começa a querer controlar as redes sociais, começa aquele ciúme exagerado. E ela, no início do relacionamento, para ela, eu falo que, assim, toda mulher hoje em dia, por mais que a gente seja uma mulher independente, por mais que a gente seja mulher empoderada, a gente sonha em constituir família, a gente sonha em querer ter um companheiro, um parceiro do nosso lado. Por isso que é tão difícil para as mulheres chegarem para mim, para a polícia e falar, eu sou vítima de violência, eu sofro. É muito difícil, primeiro, a mulher se identificar que vive um relacionamento abusivo. Normalmente, quem está em volta é que observa, tem essa percepção, chama né? atenção, e aí quando ela conversa com ele, você não está vendo? Ela tem ciúme da nossa relação, já afasta a mulher. Então, é muito difícil a mulher se identificar que vive esse relacionamento abusivo. Por isso que eu falo, gente, vamos ligar os sinais de alerta. Quando você observar que ele está controlando, que ele está dizendo que você não é capaz de fazer simples atos da vida civil, que ele começa a controlar tudo seu e sua volta, liga o alerta. Não é um relacionamento sadio. Eu falo, Jefferson, a gente já vive uma vida tão corrida, já tem diversos desafios na nossa vida, a gente tem que estar com uma pessoa que nos coloque para cima. Claro. Se a gente vê que é uma pessoa que nos coloca para baixo, que nos critica o tempo todo, que nos humilha na frente de familiares, de amigos, não é um relacionamento sadio, é um relacionamento já tóxico. Então, assim, procura ajuda se você está vendo que você não pode esperar, de fato, a violência vir a acontecer. Bianca, na sua avaliação, o que é essencial para romper esse ciclo de violência para que os casos não evoluam para um feminicídio, né? O pior das consequências aí. Eu falo que, assim, eu sempre falo que você não está sozinha.
A mulher não está sozinha e a mulher, ela precisa ter uma rede de apoio. Então, eu falo assim, gente, se você percebe que sua vizinha, que sua amiga, que sua familiar, ela vive um relacionamento abusivo, ela já está sendo vítima, denuncie. Denuncie, porque ela não tem forças, ela precisa de alguém, ela precisa ter uma rede de apoio. Eu falo que a mulher, se ela não tiver a rede de apoio, ela não vai à frente. Ela não consegue quebrar esse ciclo de violência. Ela vai retomar o relacionamento, ela é muito julgada e nós, mulheres, julgamos muito, não tem a sororidade que é tão falada. As mulheres julgam demais, as mulheres apontam o dedo. Então, assim, evite apontar o dedo, julgar. Estenda a mão, ajude, porque muitas vezes uma colega de trabalho que está mais quieta, que está mais triste, às vezes pode estar vivendo e ela precisa, às vezes, de um apoio para ter forças para quebrar esse ciclo. Eu comentei no início da nossa conversa que é uma realidade que exige uma posição firme, seja do Estado, da Justiça, seja da própria sociedade. Como que a sociedade pode agir preventivamente nesse contexto todo? Ou seja, existem ações efetivas que podem ser colocadas em prática para proteger, para denunciar casos de agressão, mesmo, por exemplo, não sendo membro da família? Tem, eu falo assim, primeiro que nós também trabalhamos políticas públicas de prevenção. Então, a DEAN, ela faz palestras o ano todo. Cada vez mais os relacionamentos estão mais precoces, então a gente atua nos colégios. É importante os adolescentes, os jovens, elas saberem seus direitos, elas saberem até que ponto é o seu direito, até que ponto ela está sendo respeitada, até que ponto aquele relacionamento é sadio ou não. Então, eu acho que, assim, tem que ter informação. Hoje nós temos diversos canais de denúncia. Nós temos o Disque Denúncia, 180, 181, dependendo se for capital ou interior. Nós temos as delegacias virtuais, às vezes a mulher não quer se expor ou ir até a delegacia. Ela pode fazer pelo Disque Denúncia, ela pode mandar um e-mail para a DEAN, ela pode ligar para o plantão, ela pode ligar para o 190, a Polícia Militar, ela pode procurar o SAC. Muita gente não sabe, mas nós temos um posto da Polícia Civil no Salvador Shopping, no SAC. Se ela não quer se expor, não quer ir na delegacia, ela pode ir até o SAC. Então, assim, hoje em dia, fazer a denúncia lá. Então, eu falo, Jefferson, tem diversos mecanismos de denúncia. Cada vez mais a gente está procurando chegar mais perto dessa mulher, dessas famílias. E, por exemplo, nós temos a lei municipal do síndico. Então, se no seu prédio o síndico, ele chegar até o conhecimento dele que tem um condômino, uma condômina que está sofrendo violência, ele tem o dever, por lei, de acionar. É a mesma coisa que acontece notificação compulsória dos hospitais. Eu recebo muito do setor psicossocial, da assistente social. O hospital tem que fazer notificação compulsória até 24 horas. Chegou uma situação que ela observou que ali tem suspeita de violência doméstica, a gente é acionado. Então, acho que cada um fazendo a sua parte da sociedade vai ajudar, de fato, a diminuir os índices da violência doméstica familiar contra a mulher. A gente está falando muito de Salvador, mas a gente sabe que a realidade no interior do estado muitas vezes se assemelha ao que acontece por aqui também. Ou seja, há casos também de violência contra a mulher, Bahia afora. Qual é a realidade hoje no estado do ponto de vista de acolhimento dessas mulheres vítimas de violência em outros municípios? No estado da Bahia nós temos 15 DEANs, que são delegacias das mulheres, e temos mais de 15 NEANs, que são núcleos. Então, eu observo que, assim, cada vez mais a Polícia Civil, hoje nós temos nosso delegado-geral, doutor André Viana, ele está atento a essa situação e eles estão, a Polícia Civil, nos municípios que não têm DEANs, as delegacias territoriais é que fazem esse acolhimento. E tem policiais femininos? Policiais do sexo feminino? Tem. Normalmente, em toda delegacia, eu posso dizer, Jefferson, que tem uma policial, que a mulher tem que se identificar com a outra mulher. Então, assim, eu falo com certeza em todas as delegacias do interior do estado tem a figura? Eu não posso dizer que em todas, porque a gente tem mais de 400 municípios, né? Então, mas eu digo que é um cuidado que o nosso delegado-geral está tendo, que a Polícia Civil, a nossa instituição, tem cada vez mais com as mulheres vítimas de violência doméstica. Por isso que a gente está vendo que a todo momento está sendo criado as NEANs no interior, que é um núcleo especializado, onde tem a presença de uma delegada, um investigador e um escrivão, pelo menos, para atender e para ter um serviço mais humanizado e especializado. E esse modelo de Casa da Mulher Brasileira, vários serviços num só espaço, várias instituições atuando em conjunto,
Tem planos de expansão também? Tem, É algo que está sendo... O que tem no radar de vocês aí? Eu soube que vai ter... Está em projeto aí, já foi aprovado uma Casa da Mulher Brasileira em Feira de Santana. Eu achei ótimo, porque é a nossa, depois de Salvador, né, o interior maior. E assim, a do governo, porque a Casa da Mulher Brasileira é uma junção entre o governo federal, o governo estadual e municipal. Então, é uma gestão compartilhada, onde dá muito certo. Então, eu soube que já tem ampliação e já vão construir mais 2 Casas da Mulher Brasileira no estado da Bahia. E eu espero que aí só tenha a aumentar, porque é extremamente necessário. É um modelo que existe, inclusive, em outros estados. Sim. E há essa troca de figurinha, digamos assim, troca de informação. No Ceará, tem em Fortaleza, tem em Curitiba. Que tipo de informação que vocês trocam, compartilham? A gente procura saber como é, o que é que deu certo lá, o que é que deu errado. Então, antes mesmo de inaugurar a Casa da Mulher Brasileira aqui na Bahia, aqui em Salvador, foram representantes daqui em outros estados para saber o que é que funcionava, o que é que estava dando certo. Tanto que, para as novas Casas da Mulher Brasileira, já foram mudadas algumas coisas no projeto, no layout, como deve atender, como deve funcionar, o que é que não está dando certo, a gente tem que melhorar. Então, é muito importante essa interlocução, essa comunicação entre as casas do Brasil. E pela tua experiência, o que está precisando aperfeiçoar, o que ainda pode ser feito para que esse serviço seja mais efetivo ainda? A gente está lutando para o DPT fazer parte da Casa da Mulher Brasileira. Delegacia de Polícia Técnica. Isso, porque muitos homens, aí chega uma mulher vítima de lesão corporal. A gente tem um setor de transporte onde leva ela no DPT, mas seria muito mais rápido, mais ágil, se o próprio DPT estivesse na casa, porque o laudo sairia de imediato. Então, tem um flagrante, uma condução, a gente precisa fazer o exame no agressor. Então, a gente está lutando e eu espero que, assim, num curto prazo, o DPT já possa fazer presente, porque vai ser um ganho ainda mais para a gente. Para a gente encerrar, Bianca, que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que ainda hesitam em denunciar casos de agressão, ou seja, elas na condição de vítimas de violência, e para os homens também, que certamente precisam rever comportamentos tóxicos, comportamentos mais violentos? O que eu falo para a mulher é que você não está sozinha. Denuncie, porque a partir da denúncia, nós, Polícia Civil, nós podemos intervir, nós podemos retirar você da violência, nós podemos restaurar a sua vida e você pode ter uma segunda oportunidade. Nós estamos 24 horas para atender, acolher e tomar todas as providências. E para vocês, homens, agressores, saibam que existe uma lei que pune, que prende. Então, tenham muito cuidado com a sua conduta, procurem se informar, porque a Polícia Civil está atenta. Recado dado, tá certo. Delegada Bianca Andrade, muito obrigado, boa sorte aí nessa empreitada que muito certamente obrigada. É grande e conte sempre com a gente. Muito obrigada pelo espaço e a Polícia Civil está à disposição de vocês. Muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, um abraço.